Então, gente, vamos começar então, né? Nós já esperamos, aguardamos alguns. Está todo mundo ouvindo direitinho? Sim. Sim. Aguardamos aqui alguns minutos para o tempo aí de chegar, né, os colegas, à medida que ele tem certeza que outros chegarão. É com muito prazer que a gente está aqui, né, com dois colegas, amigos aqui. A doutora, eu vou fazer uma apresentação que é assim bem breve, né, deles, que não vai falar todos os títulos nem qualidades, mas pelo menos só para poder, quem não conhece, né? Eu vou moderar. Eu sou Carmen Lívia Martins, eu sou pediatra, trabalho no Hospital da Criança, vou fazer uma apresentação primeiro, sou da Secretaria de Saúde, sou professora da UNB também, da Católica, e lá eu faço o ambulatório de asma, né, asma grave no Hospital da Criança. Vou apresentar então, chamar aqui a doutora Fernanda, vou falar dos dois primeiros, tá, Fernanda? Doutora Fernanda Bonner é pneumologista do Agarram pela Secretaria de Saúde e é pneumologista do Hospital Universitário de Brasília, onde ela coordena o ambulatório de asma. E ela traz para a gente um caso clínico de um paciente dela, né, uma evolução, para poder ser discutida aqui junto com o doutor Stibulov e com todos nós. O doutor Roberto Stibulov é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também, ele falou que é ex-aluno da UNB, né, professor? Que é com muita honra que a gente recebe o senhor aqui. Então, a gente vai passar a palavra para a doutora Fernanda, ela vai apresentar, e peço a todos que deixem o fone desligado, né? A dinâmica vai ser o seguinte, ela vai apresentar um caso já com algumas perguntas, alguns slides com perguntas, e o doutor Stibulov vai comentando ao longo do caso. E, por gentileza, vão anotando que a gente quer realmente que vocês enviem perguntas para que a gente possa discutir. A gente está aqui para discutir asma grave, né? Então, a gente está aqui para discutir aquilo que está sendo feito, as pessoas que têm essa experiência aí, passar para a gente. Tá bom, doutora Fernanda? Então, a senhora pode começar. Tá ótimo. Boa noite, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu preciso que a Clarice me habilite para compartilhar a tela, está desabilitado. Está dando a mensagem que está desabilitado. Ô, Clarice, se você baixar o cursor, vai aparecer um ícone de segurança. Quando você clica segurança, está lá autorizar compartilhamento de tela, embaixo. Ô, Clarice?
Tenta agora, doutora Fernanda, por favor. Tá. Continua dizendo que eu estou desabilitada. Nathalie, você está vendo onde tem um Agora eu menu acho que embaixo? foi. Agora eu acho que foi. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver agora. Ótimo. Ótimo. Ótimo, agora vai. Agora deu certo, né? Deu certo. Tá. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje para discutir um caso, né, com o Dr. Roberto Stirbulov e com todos vocês. Agradecer à Sociedade Brasiliense pelo convite e vamos começar com um caso de asma grave. Aqui os meus conflitos de interesse. Então, esse caso é de uma mulher de 31 anos, natural da Bahia, procedente do DF há 10 anos, casada e do lar. Essa paciente acompanha no ambulatório de asma do HUB. Ela contava uma história na primeira consulta de asma desde a infância, iniciada na infância e ficou um longo período assintomática e tinha havido retorno dos sintomas há 1 ano. Então, com 30 anos de idade, ela voltou a ter sintomas de asma. No momento da consulta, os sintomas já estavam diários, sintomas típicos de asma, né, dispneia, tosse seca e sibilância, ela tinha os 3 sintomas mais frequentes. E já contava uma história também que piorava com alérgenos. O principal alérgenos que ela notava relação com desencadeante de sintomas era a poeira. Tinha também despertares noturnos diários nesse momento. Vinha em uso de fenoterol 4 vezes ao dia. Tinha uma limitação aos moderados esforços e 6 idas à emergência no último ano, porém sem internações. Apresentava sintomas nasais, quais sejam prurido, coriza, alguns sintomas de rinite, mas também apresentava obstrução nasal crônica e anosmia. Tinha sintomas de refluxo, como pirose e dispepsia. Não havia relato de atopia cutânea. Já se apresentava com sobrepeso e tinha diagnóstico prévio de hipotireoidismo. Nunca fumou, inclusive não tinha histórico de tabagismo passivo. No domicílio não havia mofo nem animais de estimação e tinha uma história familiar por parte de mãe, a avó asmática. Ela já vinha em uso de prednisolona, ela tomava o xarope, né, a solução oral, de 15 a 30 miligramas por dia, no uso diário já há 6 meses. A dose variava, conforme ela estava exacerbada, ela tomava uma dose maior, e mesmo no período que ela não estava muito exacerbada, ela mantinha 15 miligramas. Ela consultava com um clínico e ficou tomando essa medicação por 6 meses seguidos. Usava formoterol isolado, 12 microgramas 2 vezes ao dia, e o fenoterol spray nas crises, SOS. E a sua levotiroxina para o hipotireoidismo. Ao exame físico, apresentava já um IMC de 27,5, já tinha face cushingoide. A rinoscopia, ela tinha pólipos nasais, estava eupneica, mas com sibilos bilaterais à ausculta pulmonar. O cardiovascular sem alterações, chamava atenção apenas à pressão elevada, 14/10, sem edema de membros inferiores. Essa é a espirometria de entrada dela, que uma curva bem feita, a paciente fez adequadamente o exame, já mostrava uma obstrução, um difenô de 65%, com um VF1 de 68%, uma obstrução leve, e uma CVF normal, e com um ganho significativo de fluxos após o bronquidilatador. Um ganho maior que 200 ml, de 1,77 ela passava para 2 litros, e um ganho de 13% do pré para o pós-broncodilatador. Então, uma espirometria também compatível com o diagnóstico de asma. Então, as minhas hipóteses diagnósticas iniciais era de uma asma mesmo, só que uma asma maltratada, né?
a paciente já havia pulado várias etapas do tratamento, estava com corticoide oral sem mesmo estar usando um corticoide inalatório, uma asma totalmente descontrolada, e já chamava atenção que essa paciente poderia realmente ter uma asma grave. Mas era cedo para dizer porque essa paciente vinha com um tratamento totalmente inadequado. As comorbidades agravantes, que poderiam estar dificultando o controle dessa doença, como a rinite alérgica e a polipose nasal, que já estavam evidentes na primeira consulta, uma provável doença do refluxo e o sobrepeso, que também poderia estar contribuindo para algum desses sintomas, principalmente a dispneia. Ela já tinha o diagnóstico de hipotireoidismo e também ficou a hipótese de asma, de hipertensão para ela. Então, inicialmente, eu introduzi uma dose moderada de corticoide inalatório em associação ao beta-2 de longa, formoterol budesonida, de 12 em 12 horas. Mantive o corticoide oral 15 mg dia. Comecei um tratamento para rinite com a budesonida nasal e a orientação da lavagem nasal. Já iniciei um tratamento para refluxo, porque os sintomas eram importantes. Então, iniciei omeprazol 40 mg e dei orientações anti-refluxo, tanto dietéticas quanto comportamentais. E solicitei alguns exames, como raio-x de tórax, endoscopia, exames laboratoriais e uma tomografia do seio da face. Já encaminhei ao otorrino, porque a polipose já estava evidente ao exame físico, ao gastro e à nutrição. Essa paciente retornou com os exames, raio-x de tórax era normal. Nessa ocasião, ela não tinha eosinofilia, eram 130 eosinófilos no sangue, lembrando que ela estava em vigência de corticoide oral quando ela fez esse hemograma. A bioquímica, exames de urina e fezes sem alterações. Uma tomografia de face que já acusava uma pansinusopatia inflamatória com polipose nasosinusal e uma endoscopia com esofagite erosiva de refluxo, grau B de Los Angeles e uma pequena hérnia hiatal por deslizamento. Bom, no retorno, o que ela havia apresentado de melhora? Os sintomas estavam ainda mais que 2 vezes por semana, mas não eram mais diários. O uso de beta-2 de curta, também mais que 2 vezes na semana, mas não mais diários como eram no começo. Ela parou de ter sintomas noturnos e a limitação diminuiu. Ela passou a ter limitação apenas aos grandes esforços. Mas ainda assim, no intervalo de 3 meses, ela havia apresentado 2 crises de asma associadas geralmente a sinusites. O VF1 dela não havia mudado muita coisa, uma discreta melhora, de 1,77 foi para 1,89 na espirometria seguinte. Então, eu entendi que ela tinha tido alguma melhora do controle da asma, assim como também dos sintomas nasais, que permitiu uma redução lenta do corticoide oral. Mas para reduzir esse corticoide oral, foi necessário aumentar o corticoide inalatório. A tentativa inicial era de aumentar o formoterol budesonida. Entretanto, essa paciente ela não tolerava uma dose mais alta, ela tinha muita queixa de palpitação. Foi tentado, então, trocar para o salmeterol fluticasona. A ideia era fazer os 50-500. Ela chegou a usar um tempo essa dose, 50-500 de 12 em 12 horas. Entretanto, por indisponibilidade na farmácia de alto custo, ela passou a usar o que a gente tinha disponível para asma no momento, que era a apresentação 25-125, numa dose de 2 jatos de 12 em 12 horas. E para aumentar a dose total, então, de corticoide inalatório e deixar essa paciente com uma dose alta de corticoide inalatório, eu associei a beclometasona spray oral de 200 microgramas, 2 jatos de 12 em 12 horas. Essa medicação tem disponível na farmácia popular. Então, essa paciente ela não conseguia comprar a medicação, sempre usava as medicações que eram disponíveis para o programa de asma do DF, né? Eu mantive o corticoide nasal e já adicionei nessa consulta também o montelukast, 10 mg ao dia, e a loratadina para ver se dava algum alívio maior nos sintomas nasais.
A técnica inalatória é sempre reforçada em toda consulta. Essa paciente não tinha dificuldade com a técnica, ela sempre fez de forma adequada, usando o espaçador, acertava todos os passos. Aparentemente tinha uma boa adesão, acho que a adesão é sempre um desafio, porque o paciente, nem sempre a gente tem certeza que o paciente está fazendo, apesar dela nunca ter tido nenhuma falha em buscar receita, sempre sabia dizer as medicações que usava, trazia os dispositivos nas consultas, então parecia uma paciente com boa adesão. Também já era orientada em respeito ao controle ambiental, especialmente a poeira, que é o que ela mais relatava, ela é dona de casa, então ela já tinha toda uma orientação para controlar esse ambiente. O gastro otimizou o tratamento do refluxo, foi indicada a polipectomia nasal pelo otorrino, e a nutrição é que não surtiu muito efeito, ela tinha uma dificuldade em perder peso. Foi confirmada a hipertensão, ela iniciou o tratamento com hidroclorotiazida e depois foi necessário associar a losartana para controle. E nesse meio tempo também ela foi diagnosticada com uma arritmia. Ela tinha uma extrasistolia da via de saída do VE, no estudo eletrofisiológico, foi tendo sido necessária uma ablação, e mesmo assim não ficou com controle 100%, ela tinha ainda alguma queixa tinha algumas extrasistolias, e ficou com diltiazem de manutenção. Bom, na evolução, essa paciente persistia com a asma descontrolada, a despeito de todo o acréscimo de terapia que já havia sido feito, e teve a primeira crise com necessidade de internação. Foi associado, então, tiotrópio, 5 microgramas ao dia. Foi tentado tratar e controlar todas as comorbidades identificadas. Ela chegou a fazer a cirurgia do pólipo nasal, controlou o refluxo apenas com medidas clínicas e tratamento com inibidor de bomba de prótons, de modo que, ao longo do tempo, foi possível retirar esse corticoide oral de uso diário, apesar dela continuar necessitando de um uso frequente em crises. Então, desse modo, eu comecei a pensar em investigar outros fatores adicionais de descontrole que pudessem estar associados a essa não melhora. Então, de investigação adicional, foi feita uma tomografia de tórax, rins e expiração, que mostrava apenas um discreto espessamento das paredes brônquicas, uma investigação para aspergilose, tinha uma IgE específica para aspergilos fumigados que veio negativa. Como ela tinha esse histórico de arritmia, foi feito um eco também, que veio normal. Uma polissono descartou a apneia do sono. E, paralelamente, ela também fez investigação para as possíveis complicações, né? Ela já tinha uma osteopenia da densitometria óssea, que foi tratada, e a vitamina D muito baixa, que foi feita suplementação também, 18,4. O ANCA, apesar dela não ter uma suspeita tão forte, mas eu acho que é sempre interessante tentar afastar a Churg-Strauss, é sempre um diagnóstico muito difícil. Foi solicitado o ANCA, mas ela não conseguiu fazer o ANCA, a gente não tem disponível no nosso serviço. Então, em relação ao fenótipo dessa paciente, então, o que eu pensei, né? De biomarcador, a gente só tem disponível o eosinófilo no sangue. Ela, depois de ter parado o corticoide oral de uso diário, ela mostrou uma eosinofilia importante em vários hemogramas seriados que ela fez, em diversas situações, algumas vezes em crise, outras não, mas sempre com uma eosinofilia significativa, né? Praticamente não, todos os eosinófilos desses hemogramas acima de 300, em alguns momentos chegando acima de 1.500. Uma IgE total também bastante elevada, 760. E nesse prick test aqui ao lado, a gente vê que ela tinha um prick test positivo, especialmente para ácaros, pena de galinha, que não era uma exposição que ela tinha no dia a dia, ela não mora em zona rural, não tinha um contato com aves, e barata. Então, para mim, ficou como uma asma grave, eosinofílica alérgica. E aí, nesse momento, acho que a gente sempre se pergunta por que essa paciente não controlou? Será que esse diagnóstico está correto? Será que essa doente tem asma mesmo?
Será que essa paciente tem asma grave ou há mais algum fator de descontrole que não foi identificado? E qual o próximo passo agora? Qual terapia escolher nesse momento? Eu queria passar a palavra para o Dr. Roberto para a gente discutir um pouquinho esses tópicos, o que ele acha dessas minhas considerações, o que ele achou sobre o caso. Obrigado, Fernanda. Eu quero dar boa noite a todos oficialmente, agradecer à Sociedade Brasiliense, pela Nathalie, pelo honroso, honroso convite. É muita satisfação minha participar desses eventos. Fernanda, caso muito bem documentado, parabéns. Eu queria voltar lá no começo. Né? O doente chegou lá no seu ambulatório, com aquela manifestação de descontrole, e você levantou as várias possibilidades de forma absolutamente correta. Realmente a paciente tinha uma asma maltratada, usava corticoide oral e não usava corticoide inalatório, né? Tinha manifestações típicas de descontrole. Eu advogo muito, desde o início da avaliação, mensurar o descontrole. Então, usando ACT ou ACQ, eu acho que são medidas que predispõem a melhor avaliação do paciente e dá para fazer um sequenciamento mais visível, né, do estado de controle da paciente, mais objetiva, numérica. Né? Mas, nitidamente, a paciente estava descontrolada e ela tinha 130 eosinófilos na primeira avaliação. E aqui eu queria levantar alguns aspectos que a gente tem que levar em conta nessas primeiras avaliações desses doentes que vêm com uma suposta asma grave. No começo, ela realmente não tinha definitivamente o diagnóstico de asma grave. Primeiro, realmente o uso do corticoide oral inibe o número de eosinófilos, mas tem outro aspecto muito importante que está sendo levado cada vez mais em conta desses doentes. É a questão do sobrepeso. Né? Hoje, cada vez mais o sobrepeso da asma, ele manifesta algumas alterações fisiológicas ou fisiopatológicas muito importantes. Primeiro, o paciente com sobrepeso tem hiperoxidação lipídica e tem estresse nitrogenado e estresse oxidativo. Mesmo com sobrepeso, mesmo não tendo uma obesidade mórbida, ele aumenta a produção de leptina, diminui a produção de adiponectina, aumenta a TNF-alfa, aumenta a interleucina 6, caracteriza o estresse oxidativo e tem alguns comemorativos nesse aspecto que a gente sempre tem que levar em conta na avaliação desse doente. Primeiro, produz isoprostano 8. A isoprostano 8 predispõe a broncoespasmo e aumenta a resistência de receptores de corticoide. A relação L-arginina e a ADMA, arginina simétrica, fica aumentada e isso diminui a produção de óxido nítrico. Então, é uma situação que você tem uma inflamação eosinofílica com baixa produção de óxido nítrico, isso que é muito característico do paciente asmático obeso, e isso tem uma marcação da dificuldade de controle desses doentes. A outra é que, conforme aumenta o estresse oxidativo, aumenta a inflamação neutrofílica e diminui o número de eosinófilos no sangue. Né? Então, ele tem um aumento da resistência de receptor de corticoide, ele toma corticoide oral e não responde convenientemente. Aí você passa para o corticoide inalatório em dose alta, ele continua não respondendo convenientemente por causa das ações da obesidade. Mas, nitidamente, essa paciente tem uma inflamação T2. A polipose nasal hoje é uma exteriorização muito definitiva da inflamação T2, que é a inflamação eosinofílica mediada pela célula TH2, que é o linfócito diferenciado, e pela ICL-C2, que é uma célula inata que não tem nada a ver com alergia. Então, quando o indivíduo tem a polipose nasal, independente do número de eosinófilos que pode estar falseado ou pela obesidade, pelo sobrepeso, ou pelo uso do corticoide oral, nitidamente é uma inflamação T2 forte. Além disso, quando a gente analisa a espirometria, além do distúrbio ventilatório obstrutivo responsivo ao BD, a diferença CVF-VF1 nessa paciente, a gente olhar a primeira espirometria, era de 950 ml.
muito acima de 200 ml, o que mostra uma resistência periférica muito elevada, com acometimento de pequena via. Isso é próprio do asmático obeso. Ele aumenta a resistência periférica, observada nessa diferença VF1-CVF, sem baixar muito a capacidade vital forçada, porque ele não aumenta o volume residual. Isso decorre de depósito de gordura na região periférica das vias aéreas. Então, de cara, a gente tem esses aspectos que a gente tem que levar em consideração, e se essa paciente perdesse 10% do peso, certamente a asma teria o melhor controle. Aí você consegue baixar a dose do corticoide oral. O que acontece? Os eosinófilos aumentam, né? Então, se a gente levar em consideração a GINA e a diretriz da ATS-RS, a paciente tem uma asma descontrolada. Podia ser de difícil controle por causa das comorbidades. Você consegue diagnosticar essas comorbidades e, exceto a obesidade, porque ela piorou a obesidade, você controlou tudo. Entre as comorbidades, eu queria ressaltar aqui algo que tem sido muito notificado e exaltado, é o fato da paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico, claro, isso predispõe ao descontrole da asma, mas esses doentes que usam grande quantidade de beta-agonistas, eles fazem discinesia esofágica. Além da doença do refluxo, por ação do ácido mesmo, eles fazem ondas terciárias no esôfago. É como se fosse uma arritmia esofágica causada pelo beta-2. Então, esses doentes, além do bloqueador de bomba, eles também têm que receber procinético para ter uma ação melhor dessas comorbidades. Mas o doente está descontrolado, tomando máxima intensidade de tratamento, com avaliação por centro de referência, está na etapa 4 de tratamento, com as comorbidades avaliadas, então você fez o diagnóstico de asma grave, né? Perfeitamente. Todos os parâmetros fazem esse diagnóstico. E pela GINA, a GINA fala, fez o diagnóstico de asma grave, tem que fenotipar / endotipar o doente. Então, se o paciente tem eosinófilos com número igual ou superior a 150. Foi mostrado que depois que reduziu o corticoide oral, chegou acima disso. Ou feno igual ou superior a 20. Lembrar que o obeso não produz feno, porque a DMA bloqueia a produção de feno. Ou se ele tiver um scar reduzido acima de 2% de eosinófilo, está diagnosticado. Então, eu acho que você conduziu esse caso de forma exemplar, modelar, fazendo toda essa avaliação. Eu só achei a necessidade realmente de uma medida objetiva de controle, como o ACT ou ACQ, mas o resto foi modelar, foi perfeito. E você, através de uma avaliação sistematizada, que é o que a gente preconiza, você fez o diagnóstico de uma asma grave eosinofílica, né? Outros fatores de descontrole, eu acho que você abriu todo um leque, né? O que poderia ser acrescentado? Talvez um questionário de depressão. Hoje a depressão é um fator de descontrole. É importante que a gente quantifique, né, num questionário de Beck, coisa parecida, a depressão dessa doente. Mas ela está com alta intensidade de tratamento, né? Diagnosticado uma asma grave, provavelmente de endotipo eosinofílico, e você pergunta qual a terapia de escolha nesse momento. Ela está na etapa 4 de tratamento, com o tratamento otimizado, ou seja, além de estar na intensidade máxima, ela está com tiotrópio, montelukast, dose alta de corticoide inalatório, está com LABA. O que poderia ser feito? A partir daí, tendo estabelecido o diagnóstico do fenótipo do endótipo, a conduta é a introdução do imunobiológico. Mas tem um problema de acesso, perfeito. Enquanto se espera o acesso, eventualmente você pode introduzir a azitromicina nesse doente, que age tanto na asma T2 forte como na não T2 forte. Os trabalhos do Peter Gibson, o Amazes mostrou isso enquanto ele espera o medicamento, mas o tratamento, de acordo com a GINA,
é a terapia-alvo com a associação de um imunobiológico. Qual deles a gente pode discutir na sequência. Certo. Obrigada, doutor Roberto. Só para complementar, ela chegou a usar, quando a gastro avaliou, ele dobrou a dose do inibidor de bomba de próton para conseguir um controle e associou a domperidona. Ela passou a usar, durante as refeições, a domperidona. Realmente tem uma falha aí na questão dos questionários, né? Vou admitir. Principalmente depressão e ansiedade, que também andam juntas com esses pacientes. Essa paciente, ela, apesar de não ter realmente ter falhado aí a questão de não ter um questionário específico, ela, apesar de todas essas comorbidades, é uma paciente que nunca trouxe problemas para dentro do consultório, assim, que é muito comum você ver nos pacientes com asma. Os pacientes ansiosos, depressivos, eles já trazem problemas familiares, problemas sociais. Essa paciente nunca assim, deu algum entender que ela estaria com, visivelmente não tinha nenhum sinal clínico maior de depressão nem de ansiedade. Ela sempre é uma paciente até surpreendentemente bem-humorada, ela sempre bem-humorada durante as consultas e nunca chorou durante a consulta, nunca chegou com um tremor, com outro sinal que pudesse sugerir pelo menos um quadro mais grave de depressão ou ansiedade. Realmente ela nunca foi avaliada por psiquiatra, nenhum teste de depressão mais específico, né? Mas enfim, passando aqui para o próximo, então a gente iniciou omalizumab para essa paciente, via subcutânea, a cada 15 dias, de acordo com o peso e o valor de GE dela, ela usou uma dose de 450 miligramas, e foram mantidas todas as demais medicações. Essa paciente, nesse meio tempo, teve uma recidiva da polipose nasal, e ela continuou ganhando peso, infelizmente. Essa era uma parte que ela não conseguia ter uma boa aderência, era essa questão de seguir a orientação nutricional, ela não fazia exercício físico, embora tenha sido estimulada, então ela evoluiu com obesidade grau 2, chegou a um MC de 35,5. Ela ganhou bastante peso. Até talvez o uso do corticoide frequente favoreceu esse ganho de peso. E evoluiu também com a síndrome metabólica. Ela fez dislipidemia, diabetes mellitus, além da hipertensão, que ela já tinha sido diagnosticada. Bom, antes do início do omalizumab, ela apresentava esse VF1 em torno de 2 litros, 76% do previsto. Aqui ela já tinha feito essa espirometria em vigência do bronquidilatador, né? Ela não suspendeu o beta-2 de longa para fazer as espirometrias subsequentes, que eram feitas durante a própria consulta. Toda consulta a gente faz a espirometria no ambulatório. Então, mostrando o VF1 inicial dela, né, antes do omalizumab. Bom, após 6 meses, teve outras consultas, mas eu quis marcar aqui 6 meses como um período já adequado, mais do que adequado para a gente avaliar alguma resposta ao omalizumab. Ela persistia com sintomas mais que 2 vezes por semana, apesar de não serem diários, ainda com o uso de beta-2 de curta, mais que 2 vezes por semana. Não tinha sintomas noturnos, a limitação apenas aos grandes esforços, mas continuava com essa média de 3 idas à emergência por semestre, né? Então, não tinha uma resposta aqui satisfatória ao omalizumab. Mesmo assim, a gente insistiu mais um pouco no omalizumab. Aqui mostrando também que a espirometria não alterou, ela tinha 2 litros iniciais e continuou 1,99, também sem variação pós-bronquidilatador. E aí fizemos uma nova avaliação depois de 1 ano. Aí ela tinha apresentado um melhor controle em relação aos sintomas, passou a ter sintomas menos que 2 vezes por semana, o uso de beta-2 de curta também bem mais controlado, menos que 2 vezes por semana, sem sintomas noturnos, limitação aos grandes esforços, mas ainda com 3 crises, geralmente desencadeadas por sinusites bacterianas. Ela já tinha uma polipose nasal recidivada, que não conseguiu operar nesse meio tempo. A proposta da otorrino era de reabordagem cirúrgica. E nesse momento o eosinófilo dela estava de 209. A espirometria continuava igual, 2,04, mantendo sempre esse padrão, não mudou muito a espirometria dela ao longo desse todo esse período.
Só em questão à azitromicina, que eu esqueci de comentar, realmente eu também não considerei a azitromicina para ela. Confesso que eu fiquei com um pouco de receio dessa arritmia dela também. Tá? Então, ela ficou realmente só com a terapia dela, enquanto ela aguardava o omalizumab, ela ficou mesmo com a terapia que ela já vinha usando. E aí eu devolvo para o doutor Roberto o que ele achou e como é que ele avalia essa resposta ao omalizumab. Mais uma vez, Fernanda, a tua conduta foi exemplar, né? Foi realmente padrão, né? A paciente, ela nitidamente, eu insisto nisso, tem uma asma com T2 forte. Esse é hoje o conceito, né? Por causa da polipose nasal. Bom, tem um trabalho chamado Ideal, né? Ideal, que foi publicado no JACE, no Jornal de Alergia e Imunologia, em 2018, e que foi feito em 5 centros, né? Austrália, Estados Unidos, Europa, alguns outros centros que eu não me lembro agora, sobre a indicação do imunobiológico em relação ao fenótipo inicial, né? Esse trabalho mostrou, foi feita uma quantidade grande de pacientes, mais de 500 pacientes, que 1/3 desses doentes com asma grave tem um overlap de indicação entre o omalizumab e as anti-interleucinas 5, seja receptor ou antiligante, né? Aí mepolizumab e benralizumab. 1/3 tem sobreposição de indicação. O trabalho extra que foi feito com o omalizumab e que foi sacramentado pela diretriz europeia de asma grave mostrou que o omalizumab vai funcionar melhor com eosinófilo acima de 260. Quanto maior o eosinófilo, melhor funciona o omalizumab. Porém, não há evidência da resposta boa do omalizumab em 2 situações. Primeiro, polipose nasal como manifestação de uma síndrome T2 forte. A resposta é pequena, né? E segundo, obesidade. Porque teoricamente, não há evidência que se o indivíduo vai ganhando peso, a gente vai aumentando a dose do omalizumab. Não há evidência. Não há evidência que a gente tenha que mudar aquela tabela inicial que varia com a IgE e com o peso. O que tem evidência muito forte é que a anti-L5 funciona muito bem em paciente obeso. Inclusive, é uma indicação da anti-L5 no sentido do paciente ter uma resposta terapêutica independente do IMC e conseguir mudar o estilo de vida para perder peso, porque eu tenho que baixar a interleucina 6, eu tenho que baixar o TNF-alfa, eu tenho que baixar o isoprostano 8, eu tenho que baixar todo o estresse oxidativo para diminuir a inflamação neutrofílica que sobrepõe a eosinofílica e não deixa a asma controlar. Eu acho que entre aquelas perguntas, existe mais algum fator de descontrole? Sim, acho que a inflamação neutrofílica que essa paciente tem de forma associada. Então, neste caso, se eu pego essa paciente pela primeira vez, por ter uma síndrome de uma inflamação T2 forte, com a polipose nasal, a indicação é bloquear a IL-5 ou bloquear a IL-13/4, né? Que existe muita evidência. E se o paciente é obeso, existe muita evidência entre essas 3 para indicar o mepolizumab, que tem essa ação precípua em pacientes obesos. Aliás, funciona até melhor quanto maior o IMC. Como avaliar a resposta ao omalizumab? Não tem biomarcador. Não há biomarcador. Não há uma relação entre a ação do omalizumab, por exemplo, redução de IgE. Pelo contrário, o IgE até aumenta, porque quando o omalizumab liga na IgE, ele forma trímeros, dímeros e trímeros, com um tamanho muito alto, que é de demora para fazer a clarificação pelo baço. Então, o IgE total, que é medido do exame, até aumenta, não tem um marcador de eficácia. E não tem uma relação entre a redução de eosinófilo no sangue e a ação do omalizumab. Então, a resposta ao omalizumab, ela é essencialmente clínica. Redução da taxa de exacerbações, redução de hospitalização, de ida para a emergência, melhora da qualidade de vida, que inclusive tem um trabalho brasileiro, que o primeiro autor é o Alberto Rubin,
que mostra melhora da qualidade de vida e melhora do controle da asma com ACT ou então com ACQ. Então, respondendo essa pergunta especificamente, a resposta ao omalizumab ela é eminentemente clínica. E na nossa experiência, a resposta ao omalizumab, aí, no geral, ele varia aí em torno de 60%, 65%, que é o que os resultados dos estudos de vida real com o omalizumab têm mostrado atualmente. Então, o omalizumab, a indicação é uma asma alérgica grave, mas se ela tiver uma inflamação T2 forte, como esta doente manifesta por causa da polipose nasal, eu indicaria inicialmente uma anti-L5 ou um antirreceptor ou uma anti-L13/4. Tá ótimo. Continuando, então, como o doutor Roberto falou, essa paciente teve apenas uma redução de sintomas, mas ela não reduziu, acho que era o desfecho principal, que era o número de exacerbações, e nem a quantidade de curso de corticoide oral, né, a necessidade de idas ao pronto-socorro, ela não reduziu. A espirometria também ficou inalterada, e a polipose nasal, como já foi dito, é um dos preditores, né, de boa resposta à anti-interleucina 5, ela recidivou, já tinha uma polipose nasal recidivada. Então, a ideia nesse momento era substituir o imunobiológico, né? A pergunta que eu faço, mas que acho que até o Dr. Roberto já respondeu, substituir o imunobiológico por anti-interleucina 5, antirreceptor de interleucina 5 ou antirreceptor de interleucina 4, né? Seriam as três opções que a gente teria aí para usar nessa paciente. Acho que o Dr. Roberto até já comentou, né, a preferência desse caso pela anti-interleucina 5, dada a polipose nasal e a própria obesidade do paciente. E aí ficam também outros aspectos para a gente discutir, que a gente pode discutir um pouquinho depois, abrir para o público, da questão do acesso aos imunobiológicos, né? Então, acho que essa paciente, ela poderia, ela entra, eu acho que, né, que nesse overlap, que ela teria critérios tanto para usar o omalizumab, quanto para usar uma anti-L5. E a gente tem, pelo menos no DF, já tem um protocolo de asma que a gente tem um acesso um pouco mais fácil ao omalizumab, né? Fernanda, se você me permite só Pois não. fazer um pequeno comentário a respeito desse último slide da substituição, a questão da evidência, né? A gente sempre tem que pensar na evidência. Tem um trabalho chamado OSMO, OSMO, que foi publicado no Blue Journal em 2016. Ele foi um pôster, né? Depois ele teve a publicação, e que é um trabalho que pegou doentes com asma grave, inclusive com componente alérgico, que não estavam atendendo os critérios de controle com o uso do omalizumab, né? Que é o O do OSMO, primeiro omalizumab. E aí, o que ele foi feito no estudo? Trocou no dia seguinte pelo mepolizumab. Eles não estavam controlados com o omalizumab e trocou pelo mepolizumab. Quando houve a troca, quer dizer, o indivíduo não estava respondendo ao OMA, quando houve a troca, esses indivíduos começaram a perder meio ponto no ACQ, que é a medida objetiva do controle, progressivamente. Então, só para dizer que se a gente decidir, fazer essa tomada de decisão de trocar o omalizumab pela IL-5, você pode fazer no dia seguinte, não tem que ter um período de washout. E tem um estudo chamado Synapse, que já está feito, já está submetido à publicação, que é a ação do mepolizumab da anti-L5 em polipose nasal especificamente. E que teve uma ação, inclusive, liberando as pessoas de cirurgia, mantendo o indivíduo com melhor importante, diminuindo inclusive o eosinófilo no tecido do pólipo, né? Porque o eosinófilo só tem ação inflamatória quando ele entra no tecido. Na circulação ele não age. Ele tem que entrar no tecido, então a avaliação tem que ser com biópsia. E teve uma redução do eosinófilo nesses tecidos, né? Então, essa substituição ela não é fortuita, né? Ela tem uma evidência robusta indicando que, nesse caso, a gente pode substituir, inclusive, com ação na polipose nasal. Sim, seria muito bom para ela, né? Porque a polipose era um fator muito importante para ela de descontrole, né? Enfim, o omalizumab foi interrompido. Eu acho que já tinha critério realmente suficiente para a gente tentar trocar esse imunobiológico.
ela não teve uma resposta adequada. E a ideia, a proposta para ela realmente é fazer o anti-interleucina 5, mas a gente não conseguiu acesso à medicação ainda. Ela, nesse meio tempo, piorou o controle da asma, voltou a ter sintomas diários, uso de beta-2 mais que 2 vezes por semana, sintomas noturnos, voltou tudo atrás, limitação aos moderados esforços. Ela só não teve novas internações, mas continuou com idas à emergência cerca de 3 vezes por semestre, e uma queda no VF1. Agora ela está com VF1 de 1,66, 64%, e também ainda não conseguiu a reabordagem cirúrgica. E no momento o eosinófilo dela é de 400, 5,4%. E só para finalizar, a espirometria dela final, né, a última espirometria dela após a interrupção do omalizumab, com uma queda aqui do VF1 para 64% do previsto. Acho que era isso que eu tinha para apresentar. Eu só queria comentar, Fernanda, se você me permite, Sim, pois não. Essa piora após o omalizumab. Sim. A gente tem que entender que o padrão endotípico, fenotípico da asma, ele tem uma diferenciação didática, né? Mas as coisas acontecem simultaneamente. Então, tem uma ação alérgica, né? Esse paciente tem um componente de atopia, tem uma ação alérgica que é mediada pela IgE, que vai aumentar a ação da célula TH2, né? E que o omalizumab exerce uma certa atividade terapêutica. Uhum. No entanto, ela tem um padrão de asma T2 forte, onde a célula ICLC2 também está envolvida, né? Com um componente não atópico dessa asma. As coisas elas agem de uma forma simultânea, quer dizer, o indivíduo tem asma alérgica, ele não tem só asma alérgica, ou não tem só asma eosinofílica não alérgica, ou asma eosinofílica alérgica. Ele tem um padrão misto das coisas. Então, é claro que o omalizumab estava exercendo a sua função, mas a paciente tinha outros fatores de descontrole, né? Como obesidade, como a polipose nasal, que não deixavam o omalizumab agir na sua plenitude. Mas ele tinha uma certa ação. Na hora que o paciente suspende, a tendência é ter uma piora do quadro. O importante é que se a gente der a anti-L5, ou bloquear o receptor ou o ligante, a gente vai bloquear numa situação em que todas as vias ficam bloqueadas, a via alérgica e a via não alérgica de eosinofilia. Então, o uso do bloqueio da IL-5, ele teria uma ação mais ampla nesse leque inflamatório, enquanto o omalizumab age numa via eminentemente alérgica, que está tendo a sua ação. Na hora que você suspende o remédio, a tendência realmente é piorar, apesar de não estar funcionando na sua plenitude. Tá ótimo. Acho que o caso em si finalizou, doutora Carmen, doutora Clarice, se quiserem abrir aí para a participação do público. Tá bem, muito obrigada, parabéns aí, Fernanda. E muito claro a sua apresentação, o caso foi bem documentado. E tem uma pergunta aqui, Fernanda, perguntando, que está assim, quanto tempo, então, você acha que deveria trocar, né? Quanto tempo esperar para trocar o biológico? 4 meses? Ou mais? No caso aí, você fez uma avaliação aos 6 meses e você trocou depois de 1 ano, né? Porque viu que não tem um tempo, então, estipulado, né? Eu acho que não tem um tempo exato, assim. Acho que em 4 meses já dá para observar alguma resposta. Antes disso é pouco, é cedo. Mas, assim, 6 meses, se você não tem ainda uma resposta clara, você não está seguro ainda, a resposta ficou duvidosa. Ah, teve uma resposta, mas não foi uma resposta tão boa, mas também teve alguma resposta. Você não está seguro que a medicação está sendo efetiva, você pode aguardar até 1 ano. Eu acho que mais do que 1 ano, não. Se com 1 ano, realmente, o paciente não teve uma resposta satisfatória, aí não tem sentido postergar por mais tempo. Acho que 6 meses já é um prazo, assim, bastante razoável para você ter uma ideia do que está acontecendo, né? O mínimo 4 meses. Não dá para avaliar a resposta ao imunobiológico antes de 4 meses. E também usar indefinidamente, também não, né? Por exemplo, essa paciente com 1 ano, eu vi que você suspendeu
porque a gente, né, foi indicado Eu então o entendi que a mepolizumab. resposta, eu entendi que a resposta não foi satisfatória e que talvez um outro imunobiológico ela tivesse uma resposta melhor, como o doutor Roberto até comentou, a Mas questão da você chegou a polipose nasal. considerar manter o omalizumab até sair a anti-interleucina, até ela conseguir? Você chegou a considerar isso? Uma vez que tinha o omalizumab ali para fazer? A princípio a ideia era interromper mesmo, né? Porque depois de um ano ela não atingiu um controle. Mas aí você fica pensando, né? Como o doutor Roberto falou, ela teve alguma resposta, ela teve, tanto que quando tirou e mantido todo o restante do tratamento, ela voltou a ter uma piora. Mas a medicação estava em falta, então isso Entendi. Aí ajudou, né? Na assim, decisão. não teve muito o Porque que eu como decidi, médico, porque a medicação faltou, então ela seria entendi. interrompida por decisão médica. Se a gente quisesse voltar, não iria conseguir naquele momento, porque a medicação estava em falta. Então a ideia Bom, realmente seria conseguir a troca pelo mepolizumab. tem outra Eu só pergunta queria, aqui? eu só queria Pode falar. complementar rapidamente, caso você me permite, rapidamente. Não, Não tem muita lógico. evidência de quando parar, né? Mas tem Uhum. convenções, tem, vamos dizer, tem um consenso de opiniões. No caso do omalizumab, se depois de 16 semanas não houver nenhuma marcação de eficácia, né, a ideia é que a gente, não é que a gente vai parar, nós criamos critérios de interrupção. No caso do mepolizumab, do benralizumab, aproximadamente 6 meses de utilização. A vantagem é que, no caso da IL-5, tem um biomarcador de eficácia, que é a queda do eosinófilo. Uhum. Qualquer anti-IL-5, o eosinófilo já começa a cair nas 2 primeiras semanas. Então, existe uma correlação muito forte entre a queda do eosinófilo, o antirreceptor depleta o eosinófilo, a anti-IL-5 apenas reduz o eosinófilo, porque quando a gente bloqueia o receptor, produz células natural killer e tem uma depressão inespecífica, né? Enquanto que na bloqueio da IL-5 baixa só o eosinófilo inflamatório. Mas a queda do eosinófilo tem uma correlação de resposta clínica muito importante. Então, se já teve uma queda de eosinófilo nas 2 primeiras semanas, a gente está autorizado a usar mais tempo que vai funcionar. No caso do omalizumab, a convenção é que depois de 16 semanas, se não teve marcador de eficácia, que é clínico, a gente começa a pensar em interromper. Que foi exatamente o que a Fernanda, de forma bastante correta, pensou em fazer. Então, tem uma pergunta aqui, que vai para os dois, tá, doutor Stibolog? Pode começar pelo senhor respondendo, que fala o seguinte: se os pacientes usarem formoterol e budesonida como resgate e manutenção, sabemos que diminui a chance de exacerbação grave de asma e melhora o controle. E tem trabalhos observando também menor indicação de imunobiológico. Será que fazendo isso a gente vai diminuir, vai melhorar o ponto assim de equilibrar? Foi isso que eu entendi aqui, né? Se a gente fizer essa estratégia, né, que a Gina tem recomendado, usar o mesmo... É que tem uma certa confusão de conceitos, né? A Gina atual, ela preconiza o uso PRN, ou seja, se necessário, de budesonida formoterol. O indivíduo fica sem medicamento na etapa 1 e 2, e a Gina preconiza a utilização PRN, se necessário. Ou seja, o indivíduo vai utilizar medicamento quando ele tiver alguma manifestação exteriorizada de descontrole. Essa é a estratégia PRN, estratégia chamada de Sigma, que foi baseada em 2 trabalhos, aliás 3, Sigma 1, Sigma 2 e Practical, para usar na etapa 1 e etapa 2. Formoterol, budesonida, quando necessário. Uhum. Agora, esses indivíduos, como esse que a Fernanda coloca, no caso, é um indivíduo que está na etapa 3. Na etapa 3, existem 2 estratégias. Ou a chamada terapia sustentada, em que o indivíduo toma uma dose de budesonida, formoterol, fluticasona, salmeterol ou vilanterol, fluticasona, e a gente vai titulando a dose de acordo com o estado de controle. Ou então ele toma uma dose baixa de budesonida, formoterol, aí já é outra estratégia, a estratégia SMART, que é diferente da estratégia Sigma. A estratégia SMART, o indivíduo toma uma dose pequena de budesonida, formoterol, e ele vai aumentando de acordo com a necessidade dele.
Tem a estratégia SMART, o principal desfecho analisado é a redução da taxa de exacerbação. Não existe relação entre uma estratégia e outra e a necessidade ou não de imunobiológico, não tem evidência para isso. Tem gente que advoga a estratégia SMART, ou seja, da dose baixa e o indivíduo vai aumentar de acordo com a necessidade, e tem gente que advoga a terapia sustentada. Eu dou o corticoide LABA e eu aumento de acordo com o estado de controle. A maior evidência para manter o controle é com a terapia sustentada. Eu, particularmente, não advogo a terapia SMART em pacientes com asma mais grave, porque 27% são não percebedores. Ele não percebe a necessidade do uso do aumento da budesonida e formoterol. Eu prefiro, seja com budesonida, seja com fluticasona, a terapia sustentada, mesmo porque esses doentes são mais graves. Então, precisa diferenciar muito bem essa budesonida e formoterol de resgate e de manutenção, se a gente vai utilizar a terapia SMART ou vai usar a estratégia Sigma na etapa 1 e 2 de tratamento. Fernanda, quer falar alguma coisa, Fernanda? Não, acho que o doutor Roberto já fez as considerações. Nós temos algumas perguntas aqui. Vamos aproveitar, então, o tempo, né? O doutor Cabral está perguntando se vocês chegaram a considerar a cirurgia bariátrica para o paciente. Sim, essa paciente, ela desde o início vinha em avaliação com a nutrição e quando ela começou com e ela acompanha com a endócrino também do hospital, porque ela já acompanhava pelo hipotireoidismo e depois o diabetes, e foi considerada cirurgia bariátrica para essa paciente, sim. Entretanto, porque ela já estava com IMC acima de 35, né, quase 36, e com todas essas comorbidades. Entretanto, exatamente pelo difícil controle da asma dela, a gente não achou um momento ideal para ela fazer a cirurgia, né? O risco de complicações cirúrgicas, né, pós-operatórias no caso, a gente achou que era um momento, assim, ela muito descontrolada para ser submetida a uma cirurgia com anestesia geral, intubação, então existe essa proposta, mas não foi feita a cirurgia ainda, não sei se vai ser feita em algum momento, mas foi considerado sim. Certo, Fernanda. Tem uma que eu vou deixar um pouquinho para depois, e vou perguntar aqui que o Kate está perguntando, já que não houve essa resposta adequada, né, ao primeiro imunobiológico, e ela apresentava piora, você não reinvestigaria a SALS novamente, devido ao ganho de peso? Porque às vezes agora com ganho de peso, eu entendi isso, né? Poderia estar com essa SALS, Churg-Strauss ou outro diagnóstico. Eu vi que você, talvez ele não tenha visto, né? Que você pediu ANCA, mas não foi feito. Chegou a cogitar-se novamente de buscar um outro diagnóstico desse tipo? A gente sempre fica, né? Sempre que o paciente não controla, a gente tem que sempre voltar na história, sempre reconsiderar todos os diagnósticos, sempre pensar se o diagnóstico está certo, se tem mais alguma coisa. Uma coisa que está bastante evidente, assim, é a polipose nasal. A maioria das crises delas são desencadeadas por sinusite, e a obesidade, realmente, né? A polissono no sistema público é muito difícil da gente conseguir, né? Leva-se muito tempo. Ela levou, inclusive, bastante tempo para conseguir. Ela já estava com obesidade quando fez a polissono, mas é uma coisa a se considerar assim. Eu acho que é uma boa ideia. A gente pode pensar em repetir. Eu não repeti a polissono dela. E em relação ao Churg-Strauss também, ela não conseguiu fazer o ANCA, né? A gente pode insistir também. Eu acho que tem que sempre, apesar dela não ter aberto nenhum quadro assim, mais sistêmico, que a gente pensasse mais fortemente nessa possibilidade, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que sempre voltar no caso e reinvestigar e tentar ampliar esse diagnóstico diferencial. Eu só queria complementar, Fernanda, colocando que é interessante o Capeson, né, que fez essa colocação, de repetir a polissono, né? Tem um grupo de trabalhos que foram apresentados na ATS passada, que já está publicado, inclusive, e que os indivíduos obesos que usam muito corticoide, e eles vão aumentando a necessidade do corticoide inalatório,
porque eles têm o bloqueio da ação do corticoide por causa da obesidade, né? Estresse oxidativo, isoprostano, e aí vai, peroxidação lipídica, né? Eles vão aumentando a necessidade do corticoide inalatório, né? Inclusive, tem um trabalho da Elizabeth Bell mostrando o aumento nesses casos de obesidade, mostrando o aumento da mortalidade em indivíduos que tomam dose alta de corticoide inalatório. Não porque o corticoide inalatório provocou a morte, mas porque os fatores relacionados cursavam com o aumento do corticoide inalatório. Esses doentes, conforme você vai aumentando muito a dose do corticoide inalatório, eles desenvolvem uma fragilidade da musculatura laríngea. É como se fosse uma miopatia pelo corticoide inalatório. E aí fica frágil e colaba muito facilmente. Então, piora a apneia do sono. Então, essa colocação do colega, do Keidson, eu acho que é muito válida, que a gente tem que voltar, a avaliação ela é constante, como você bem disse, né? Você falou muito bem, mas particularmente a polissono. Então, eu repetiria nessa paciente a polissono por esse motivo. Tá ótimo, vou levar sim para o caso dela. Obrigada, Keidson, pela observação. Fernanda, eu queria perguntar também em relação à vitamina D dela, que estava muito baixa, né? E a densitometria parece que mostrou osteopenia. Tem algum feedback disso? Assim, como é que ficou? Dosou mais alguma vez? Sim, ela ficou suplementando, né, cálcio, vitamina D, e a última vitamina D dela estava até alta demais, já estava em 51. A gente até baixou a dose da vitamina D dela ultimamente, e a osteopenia foi corrigida. Ela chegou a normalizar, com o tratamento, ela chegou a normalizar a densitometria óssea. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né, com essas complicações, né? A gente sempre fala isso, né, que a gente começa a tratar, eu falo lá com os residentes, com 1 ano de tratamento, eu estou usando muito corticoide para o meu paciente, inalatório, mas está lá, eu tenho crianças que estão usando 1.000, 1.200, já teve até adolescente usando 1.500, e a gente tenta reduzir depois, aí a gente faz sempre uma densitometria, eu procuro pedir com 1 ano, uma avaliação oftalmológica, densitometria, o metabolismo ósseo, né? Cortisol, dosagem, e a gente começa então a ver isso, né? Começa a usar, eu falo que ao longo do consenso, de todo esse tempo aí de tratamento de asma, primeiro a gente adquiriu a habilidade assim, em fazer o corticoide, né? Vamos fazer. Depois, por quanto tempo? Como é que a gente vê isso? Vamos ver o controle. E agora? Vamos olhar para o futuro, olha os efeitos adversos, vamos começar a ver, né? Então a gente tem que começar realmente a se preocupar com isso, né? Pensando nessa dose. Carmen, só complementando isso, se você me permite, rapidamente, tem um pneumopediatra, ele é radicado no Texas, mas ele é colombiano. Eu acabei de esquecer o nome dele, mas ele é um camarada que estuda muito essa relação entre vitamina D e descontrole da asma em criança, né? E ele estabeleceu uma relação realmente entre a diminuição da vitamina D e o descontrole da asma. Tem vários trabalhos publicados sobre isso. Mas o interessante é um trabalho que veio fazer na África. Porque lá na África, a criança asmática, ou criança de uma forma geral, fica 85% do tempo outdoor. Enquanto que a criança americana fica 90% indoor. Ela está na televisão, ela está no videogame, a natação é fechado. Então, ela viu que essas crianças africanas elas tinham menos deficiência de vitamina D, ao contrário das crianças americanas, e tinha menos correlação entre a deficiência da vitamina D e a asma. É um grupo de trabalhos bastante interessante. No caso da DPOC, não tão na asma, o indivíduo que tem DPOC e que tem deficiência de vitamina D, se a gente repuser, diminui a exacerbação de DPOC. Na asma, essa relação ainda não está muito bem estabelecida. Nossa, muito bom. Eu quero saber o nome aí desse estudioso. Eu acabei de esquecer o nome dele. Mas eu sempre peço. Se você colocar vitamina D, criança asmática, sai um monte de trabalho dele. Vai aparecer. Estava até querendo fazer para todo mundo, mas não é para todo mundo. Você tem que, né, pensar. A Juliana aqui está perguntando sobre a anti-interleucina, se ela é disponível na rede pública, anti-interleucina 5, e se os planos de saúde cobrem. E aí, doutor? Olha, não está disponível na rede pública, mas eu quero aproveitar essa situação e lembrar que em outubro vai ter consulta pública da ANS do Conitec
para a inclusão de novas tecnologias para asma. Então, todos nós que somos pneumologistas, alergistas, pediatras, nós temos que entrar nessa consulta pública e dar nossa opinião. Eu acho que no caso, então, mepolizumab e benralizumab não estão no SUS. Agora, tem vários convênios que estão pagando. A GSK, por exemplo, ele faz um programa, eu acho que a Astra também, mas a GSK certamente, ele faz um programa em que o doente recebe por 6 meses, a GSK paga, e se ele teve uma resposta, por isso que eu falei o tal dos 6 meses, né? Principalmente reduzido eosinófilo, etc., aí o plano de saúde assume. Tem alguns planos que estão cobrindo, sim, né? Principalmente por esse programa programa de risco compartilhado, né? Não está na rede pública só tem o omalizumab, enquanto biológico, mas eu acho que se tiver mais de uma opção para diferentes endotipos da asma, diferentes fenótipos, inclusive é farmacoeconômico. Porque se a gente imaginar que 40% dos doentes que recebem omalizumab não vão responder, isso é um dinheiro jogado fora. Enquanto você fizer o diagnóstico correto e como o preço é semelhante, por exemplo, eu diagnostico uma asma T2 forte e prescrevo mepolizumab. A chance de eu acertar é maior do que simplesmente eu dar omalizumab para todo mundo. Por isso que chama terapia-alvo. Então, respondendo à pergunta da colega, ainda não tem na rede pública, mas em outubro eu espero que todos entrem, né, e dê sua opinião para a inclusão de novas terapias imunobiológicas. Ô, doutor Roberto, aproveitar o gancho aqui nessa discussão, nesse caso que a gente não tem realmente, quando o paciente tem um fenótipo que se sobrepõe, pode usar uma ou pode usar outra, a gente termina usando o omalizumab por ter um acesso mais fácil primeiro, mas nem sempre o paciente tem uma resposta adequada, como foi o caso da minha paciente. E agora, como fazer para ter o acesso pelo SUS? Judicializar? Eu lido muito com judicialização no ambulatório de doenças intersticiais, que eu também faço ambulatório de doenças intersticiais de referência aqui no HUB. E a gente lida muito com a judicialização dos antifibróticos, porque não tem disponíveis na rede. Então, todos os meus pacientes que usam antifibróticos, e são muitos, todos judicializam a medicação. Então, eu tenho visto, assim, os pacientes de asma também precisam ter acesso à medicação. Quer dizer, uma paciente jovem, cheia de complicações pelo uso frequente do corticoide oral, com a asma completamente descontrolada. Então, a minha ideia é judicializar. Eu não sei se você tem outra ideia de como ter o acesso à medicação no paciente do SUS, que não tem plano de saúde, né? Se teria outra forma. Olha, Fernanda, eu não, a gente é proibido de judicializar na Santa Casa de São Paulo, né? É o hospital público que eu trabalho, é a Santa Casa. Hoje eu já estou aposentado na Santa Casa, mas eu continuo na faculdade e como coordenador científico do ambulatório de asma grave. Eu tenho outro coordenador. A gente não pode judicializar. E o pessoal do HC também não pode. O que a gente procura fazer? É esse protocolo 54. É um protocolo que você preenche, você enche de evidência e você dá entrada na secretaria para determinado paciente. Quer dizer, eu mostro, olha, se esse doente não utilizar, ele vai morrer. Então, é por um tempo determinado. Eu preciso, por 1 ano, que você libere esse medicamento para mim. Eu já consegui através disso. É muito chato. Tem que botar evidência, tem que botar artigo. É um relatório... Esse do omalizumab que eu fiz aí há quase 20 anos, o protocolo, eu lembro direitinho, tinha 58 páginas. A gente fez tudo e a gente conseguiu. Então, assim, a gente procura por outras vias, risco compartilhado, inclusive com a secretaria, mas a gente é proibido de judicializar. Então, eu não posso advogar a judicialização por causa disso. Né? Agora, cada médico tem a sua conduta. Eu acho que, para o bem do doente, tudo vale. Né? Mas, do ponto de vista institucional, a gente não judicializa. Então, a gente procura outros caminhos. Eu acho que é muito ruim judicializar, também acho que é muito ruim. Mas a gente faz um relatório, como você falou, um relatório bem documentado, e fala para o paciente, olha, existe essa medicação, e ela não é disponível. Corra atrás da medicação. Então, a via que o paciente acha é a judicialização, né? Não que a gente estimule a judicialização, acho que é ruim,
Mas para os antifibróticos, por exemplo, de doenças intersticiais, que realmente o paciente ou toma medicação para ter um aumento de expectativa de vida, ou realmente ele vai morrer num curto tempo, né, muito mais grave do que a asma, esses pacientes todos estão judicializando. O que é lamentável, né? O que a gente queria mesmo era conseguir incorporar essas medicações ao SUS e esses pacientes terem acesso não a um único imunobiológico, porque, como você mesmo falou, nem todos vão ter uma resposta satisfatória àquele imunobiológico, né? Tentar selecionar o melhor imunobiológico para cada caso e ter a opção de fazer o mais adequado, né? Então, é um problema, o acesso é um problema. Na época que eu fui presidente da sociedade, acho que foi depois da sua... Você foi da Jussara, né? Sim. Eu entrei da sequência, né? A gente procurou incentivar a participação na consulta pública. A participação do médico em consultas públicas é baixíssima. Uhum. E tanto a Conitec como a ANS, eles dão mais bola para opiniões de médicos e de pacientes do que de sociedade, porque eles acham que a sociedade, entre aspas, eles acham, é vendida para a indústria farmacêutica. Então, eles dão muito mais bola para médico. E a adesão à consulta pública, você vai lá em consulta pública, tem assim 80 opiniões. O Brasil tem 4.000 pneumologistas, 1.900 alergistas, um montão de pediatra, quer dizer, ninguém entra. Então, precisa ficar... Eu acho que se a gente começar a insistir como médicos, né, a participar das consultas públicas, eu acho que aumenta a possibilidade da inclusão medicamentosa, né? Uhum. Eu acho que pelo doente tudo vale, né, Fernanda? A única coisa é que num evento público aberto a gente tem que se manifestar institucionalmente, né? E não pessoalmente, né? Existe um parecer do Supremo Tribunal Federal desaconselhando a judicialização, né? Eles não tornaram da jurisprudência, mas desaconselhando. Mas acho que tem que fazer tudo pelo doente. Esse doente pode morrer, né? Essa que é a questão. Sim. Essa questão da judicialização, ela é bem assim, é desconfortável mesmo, né? Eu acho que a gente como médico não deve incentivar, mas ao mesmo tempo às vezes é a maneira que o paciente... A gente passou isso muito com o omalizumab na pediatria, né? Porque estava tendo no base só para adulto, né? E nunca teve para criança, apesar da aprovação para 6 anos em diante. E apesar da gente ter o protocolo para crianças também no DF. E o mepolizumab também está aprovado para 6 anos. Pois é, até a próxima pergunta aqui estava perguntando. O mepolizumab eu que tinha perguntado. A partir de 6 anos, né? Todos dois. E na rede a gente realmente não tem, né, o mepolizumab ainda. E lá no Hospital da Criança agora ele compra, né, o omalizumab. Mas eu me lembro que um pouquinho antes dele ter, aí às vezes chegava um outro, não, vamos judicializar, vamos... Eu falei, não, gente, eu não posso fazer isso. Estou dentro do hospital, vou dar um tiro no meu pé aqui. Eu sei que o paciente vai conseguir, vamos esperar mais um pouquinho, aí o hospital conseguiu se organizar. O que eu vejo isso na secretaria é assim, eu acho, a impressão que eu tenho, que eu também fico lá na gestão, é que quando começa a chegar muita judicialização de uma determinada doença com um medicamento, aí o setor de protocolos começa a ver isso. Será que não é melhor, então, padronizar na secretaria para que ele possa ter um protocolo? Foi assim com o palivizumab na pediatria para vírus sincicial respiratório. Era só judicializado. Hoje não é mais. Hoje a gente tem um protocolo, padronizou o medicamento na secretaria, as crianças de grupo de risco, né? Que é o cardiopata crônico, o broncodisplásico e o prematuro extremo, eles recebem o palivizumab na sazonalidade, certinho. Então, é complicado realmente, mas a gente fica assim, né, entre a cruz e a espada, quer ajudar o paciente, mas também a gente é servidor público, né? Eu não posso também ficar judicializando contra o meu próprio patrão, né, digamos. Mas, ao mesmo tempo, temos que oferecer e falar a verdade para o paciente. Você se daria bem com esse medicamento seria interessante, mas a gente não tem ele disponível ainda. Mas eu acho que o primeiro passo é participar das consultas públicas. Também, excelente essa sua notícia aí. Temos que incentivar para participar, para que sinta, né, essa força aí, esse empenho, para que a gente possa ter. Só para informação para você, Carlos, e para os pediatras que estão conectados, o MEPO em criança de 6 a 11 anos é 40 miligramas subcutâneo uma vez. Se a criança, mesmo abaixo de 11 anos, tiver mais de 40 quilos, aí passa para 100 miligramas.
Acima de 11 anos é 100 miligramas por subcutâneo. Eu estou com bastante não tem relação com esperança peso. de fazer esse MEPO, viu? Estou com bastante esperança da gente conseguir. Doutora Clarice, você que é a nossa host aí, como é que está nosso tempo? Eu acho Olha, que... só desculpe aí a dificuldade de a gente colocar na apresentação. Mas, olha, foi excelente o caso, muito bom. E a discussão do Roberto também muito bom, como sempre. No Hospital de Base, a gente tem mais experiência com o Omalizumab. Praticamente é só o Omalizumab que se tem. E eu conversei com a doutora Nancy, que é quem está coordenando o ambulatório de asma grave. Ela me disse que em torno de 60 pacientes. E Iracema também, as duas estão fazendo ambulatório. E eu tinha impressão, antes, na época que eu trabalhava ativamente no base, tinha em torno de 40 pacientes e mais ou menos o que você falou, 35% ficavam sem resposta, 35%, 40% realmente não respondiam. E é muito injusto a gente deixar esses pacientes usando uma medicação que não está funcionando, né? Então, eu acho que nós pneumologistas, a gente tem várias frentes aí na fibrose cística, na asma grave, na fibrose pulmonar, agora nas doenças pulmonares fibrosantes em si, né? Agora a gente vai ter mais indicação, inclusive, de antifibrótico. Eu acho que a gente participa pouco dessas consultas públicas. Eu estou vendo o grupo da fibrose cística se movimentando, vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, eu acho que a gente tem que participar mais, mostrar mais. E a sociedade também nos ajudar nisso, né? Basicamente isso. A diferença, Clarice, rapidamente, só complementando isso, é que o importante é a sociedade de paciente participar. Por que a fibrose cística consegue muita coisa e outras doenças pediátricas também? Porque as sociedades de pacientes são formadas por pacientes. Então, eles conseguem sensibilizar mais os órgãos gestores. A sociedade de pacientes de asma não é formada por pacientes, é formada por médico. Então, a Conitec e a ANS têm uma visão muito enviesada da Sociedade Brasileira de Asmáticos, porque eles sabem que é formado por médicos e não por doentes. As outras sociedades que são formadas por pacientes, como a de fibrose cística, consegue fácil, porque quem está pedindo é o doente, não é o médico. Esse é um dado que precisava mudar. Combinado. De acordo. Tem razão, é verdade. Vamos nos movimentar mais, né? Vamos nos movimentar, ficar atentos a isso, né? Esse chamado. É sempre muito bem-vindo a essas tecnologias novas, medicamentos novos, e cada vez mais personalizar mesmo, né? Como todos vêm falando, na asma. Saber, chegou na etapa 4, temos que fenotipar, temos que saber o que a gente vai fazer para ele, né? Temos aí outros medicamentos, vamos fazer o quê? Então, o que vai dar mais certo, a chance de dar mais certo? Pensar também no tiotrópio antes, né, de entrar, como a doutora colocou, eu tenho usado em crianças acima de 6 anos, o tiotrópio, com resultados bons, ainda não tenho uma estatística para apresentar, mas os pacientes têm relatado melhora, principalmente aquele paciente que tem intolerância a exercício, melhora muito. E às vezes a gente não está com o imunobiológico em mãos, então a gente vai usar o que tem, né? Que é esse medicamento realmente. Gente, olha, eu não vi nenhuma pergunta a mais. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente agradece a presença de todos que aqui estiveram conosco. Agradecemos a doutora Fernanda, doutor Roberto, pela excelente discussão, pela excelente explanação, Fernanda. Tá bom? Obrigada a vocês. Então, tá bom. Obrigado. Tudo de Boa bom. noite para todos. Muito bom. Boa Parabéns noite a todos. Viu? Parabéns, Fernanda, muito bom. pelo esmero da apresentação do caso. Muito bem feito. Obrigada, a discussão foi ótima também. Muito boa, muito enriquecedora. E boa queremos noite, agradecer a GSK, tá? Que nos proporcionou esse momento, né? De conversa aqui, de aprimoramento científico. Nossa, e a sociedade. E a sociedade brasiliense. Brasiliense. Principalmente na figura da nossa presidente. Né? Isso aí. Tá bom? Um beijo a todos aí. Um beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado, Valeu. um abraço. Boa noite.